Olá, queridas, nós estamos de volta com mais um capítulo da nossa série Gênesis como tudo começou. Hoje nós vamos falar da lição número 10, o chamado de Abraão. Mas antes eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos nesta trajetória de estudar a narrativa bíblica no seu começo. Até aqui nós já vimos a criação da terra e do homem, a queda e as suas consequências nefastas para a humanidade. Vimos que o homem, apesar do seu progresso material, do seu desenvolvimento, do surgimento das civilizações, o homem falhou terrivelmente em obedecer às ordenanças de Deus. Isso é claro porque o homem é pecador. É aquilo que eu já tenho dito. Na verdade, o ser humano não é pecador porque peca. Ele peca porque é um pecador. Então, a trajetória humana continua nessa decadência. E aí temos então uma questão. O que Deus fará para resgatar e redimir o homem? E nesta lição de hoje, que se dá especialmente no capítulo 12 de Gênesis, nós temos uma promessa feita por Deus a Abraão, um descendente de Sem, filho de Noé. E esta promessa mudou todo o curso da história. Em Abraão, a promessa de Deus, ela começa a tomar corpo. Eu vou ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para cá, a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como Deus lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: À sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ok? Eu acabei lendo até o versículo 7. Quem era Abrão? Os primeiros 11 capítulos da Bíblia é muito difícil de trabalhar nesses 11 capítulos com datas precisas. Na verdade, só a partir de Abraão dá para se ter uma noção mais exata de que ano da história estamos falando. Então, se alguém pergunta, em que ano Noé construiu a arca? Qual foi o ano, que Caim matou Abel? Que ano que a Torre de Babel foi erguida? Na verdade, nós não temos precisão nessas datas. Só a partir do chamado de Abraão, a partir da aparição de Abraão na história, é que é possível datar os fatos com mais precisão. Então, Abrão, ele viveu cerca de 2000 a.C. Isso quer dizer que, a partir da nossa data, Abraão viveu há cerca de 4.000 anos atrás. Ele é conhecido como o pai da nação de Israel, o pai dos hebreus. E Abrão, ele é um homem tão importante na história do Antigo Testamento que alguns biblicistas dizem que o chamado dele é o acontecimento mais importante que existe no Antigo Testamento. Na verdade, é o acontecimento importante no sentido de dar
um formato, um caminho para a redenção. A história bíblica, ela tem 3 partes, né, se nós podemos olhar assim, que é a criação, a queda e a redenção. Então nós já estudamos criação, estudamos a queda e agora nós estamos no processo já da redenção. Desde que Deus fez a primeira promessa ali no Jardim do Éden para Adão, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ali já começa o processo de redenção. E com Abrão é muito importante porque este processo ele começa a ganhar mais entendimento. Deus chama Abraão para ser o pai de uma nação, né? Às vezes eu confundo aqui, eu falo Abraão, mas é só mais para frente que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Mas o fato é que Deus chama este homem para fazer dele, ele ser o pai de uma nação, para que através dessa nação Deus se relacionasse com esse povo através da lei, dos sacerdotes, eles que construíram o tabernáculo, e foi justamente deste povo que nasceu o Salvador. Então é muito importante que a gente conheça a história do começo da nação de Israel, por que Israel tem esse papel tão importante na história da redenção, é uma presença tão importante nas escrituras sagradas. Então vamos voltar a Abrão e conhecer um pouco mais de sua história. Abrão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, na antiga Babilônia, e na sua época sua cidade era uma das mais prósperas do mundo daquela época. Então as escavações de Ur dos Caldeus mostra que era uma cidade que tinha muitas casas feitas de tijolos, que eram caiadas, tinha casas que tinham 2 andares, tinham casas de banho, né, nessa cidade. Então, para o momento em que eles viveram, era uma cidade bem desenvolvida. Alguns arqueólogos dizem que as casas, algumas casas tinham cozinhas com encanamento, né? Então era uma coisa muito sofisticada para a época. E era num lugar assim que Abrão vivia quando Deus o chamou. Aliás, né, em relação à religiosidade, era uma cidade pagã. Então Abrão, no começo da sua história na Bíblia, ele não era um crente, ele era um pagão, mas ele é um homem que ouviu Deus falar com ele e obedeceu à voz de Deus. Então muitas vezes a gente pergunta, quando é que Abrão se converteu? A partir do momento que Deus o chama e ele obedece, a gente já vai ver o trabalhar de Deus no coração, porque a obediência é uma evidência, né, de que alguém está seguindo o Senhor. Ok? Abraão, então, ele recebe, né? Deus diz para ele, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para um lugar que eu vou preparar para você. Esse não é um chamado assim muito, não é um chamado muito encorajador para muitos de nós, né? Deus não deu a direção para onde ele deveria ir, não deu um mapa na mão dele e tira ele da cidade, né, mais confortável do mundo, onde estavam ali seus parentes, onde ele havia sido criado, onde certamente ele tinha amparo de todos os lados, mas Deus o chama e diz, vai, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E foi exatamente isso que Abraão fez, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus tinha dado por ele, num ato de fé, ele sai e vai para
um destino que Deus estava dirigindo. Junto com ele foi o seu pai e foi também o seu sobrinho Ló. O pai dele morre no caminho, né? Assim, antes de chegar, mas ele parte junto com ele dali. Nessa peregrinação de Abraão, essa peregrinação não foi uma peregrinação fácil. Ele teve que lidar com muitos desafios. Ele viveu como estrangeiro, ele peregrinou, lidou com o desafio da sobrevivência, lidou com seca, lidou com inimigos como os filisteus, precisava de água para ele e sua caravana, porque na verdade ele foi com seus servos, ele também era uma pessoa muito próspera, tinha muitos servos, então muita gente acompanha, era uma caravana grande que ia, né, pelo deserto em direção ao lugar que Deus havia mandado. Então, ele ser o chefe deste povo não era nada fácil. Além disso, a fala de Deus, né, com Abraão incluía o fato dele ser pai de uma grande nação, ou seja, dele ter descendentes. Mas eles tinham dois problemas em relação a isso. O primeiro problema é que Sara era estéril. O segundo problema é que os dois já estavam avançados em idade. Mas, segundo o escritor aos Hebreus, Abraão creu, né, que Deus faria o impossível. E assim aconteceu. Aos 100 anos de idade, Abraão foi o pai de Isaque e Sara com 90 anos, então teve aí a sua gravidez e o seu filho. Um fato, né, completamente inédito, um verdadeiro milagre que Deus fez para cumprir a sua promessa de que Abraão seria o pai de uma grande nação. Nós vamos ainda ver outros fatos relacionados a Abraão nas próximas lições, mas eu quero falar um pouco agora sobre a aliança que Deus fez com Abraão. É bom a gente lembrar que Abraão não foi um servo perfeito. O servo perfeito foi o nosso Senhor, né? O servo sofredor. Este sim foi o servo perfeito. Mas Abraão, apesar de ser o pai da fé, a gente vê que ele teve muitas falhas na sua trajetória. Ele sentiu medo, ele mentiu, ele participou do plano de Sara para ter um filho com a escrava, apesar de que Deus tinha falado para ele que ele daria filhos para ele, né? Mas ele foi um homem que construiu muitos altares. Ele foi um homem que reconheceu as suas falhas e confiou nas promessas de Deus de todo o seu coração. Deus então fez com Abraão uma aliança, um acordo com ele. E são exatamente essas alianças que Deus vai fazendo ao longo da história que são os meios através dos quais Deus vai cumprindo a sua promessa de restaurar um homem. Essa aliança que Deus faz com Abraão, ela envolve 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é que Deus prometeu para ele um herdeiro. Deus prometeu um herdeiro. Essa era uma promessa que parecia impossível por causa da dificuldade daquele casal idoso, né, de procriar, porém Deus lhe prometeu. Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 5 diz assim: Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, porque ele tinha falado que o servo dele, né? Ele tinha falado com Deus que o servo dele seria o seu herdeiro. Então Deus lhe disse: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu
e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Versículo 6 diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ok, então na verdade Deus tinha feito essa parte da aliança, esse elemento da aliança, é que Deus tinha dito que ele teria um filho. Quando Deus diz que a fé dele foi creditada como justiça, é bem interessante porque é a primeira vez que a Bíblia menciona o fato de alguém ser justificado por meio da fé, que é exatamente isso que Romanos vai nos ensinar. Ok, o segundo elemento da promessa, da aliança que Deus faz com Abraão, inclui uma terra. Então Deus prometeu uma terra que se estenderia desde o Nilo até o rio Eufrates. Então isso, a herança da terra era uma coisa muito importante nessa aliança. Tanto é que a gente, em todo o Antigo Testamento, a gente vê a relação estreita que os herdeiros de Abraão tinham com a sua terra. E, em último lugar, esta aliança que Deus faz com Abraão também inclui uma bênção. Eu vou ler agora Gênesis capítulo 17, do 1 a 4, que diz assim: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Bom, é claro que aí a gente vê que Abraão também tinha uma parte a cumprir nessa aliança. E a parte era andar na presença de Deus com integridade. Ok? Então, para finalizar essa nossa lição de hoje, nós vimos então a importância do chamado de Abraão para o processo de redenção, porque foi a partir de Abraão que Deus levantou uma nação que Deus se relacionou com ela através da lei, dos sacerdotes, dos profetas. Era este povo que tinha a verdadeira lei de Deus, e foi justamente deste povo que nasceu o Senhor Jesus. Então, o chamado de Abraão é muito importante porque o plano da redenção, ele vai então o plano da redenção, ele vai tomando um formato mais específico. Então é muito interessante a gente ver como essas coisas vão acontecendo, como tudo isso vai acontecendo, como Deus vai cumprindo a sua promessa para então para resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Então, que Deus abençoe. Para terminar, nós vamos fazer aquelas perguntas, né? Como que Deus, ele se apresenta nessa história, nessa relação com Abraão? Bom, para mim, Deus se apresenta, né, como um Deus que faz alianças com o povo e um Deus que é fiel, né? Um Deus que é fiel em cumprir as suas alianças. Até porque nós que estamos aqui estudando esse assunto hoje, nós já vimos como essa história prosseguiu no Antigo Testamento até que João Batista, olhando para Jesus, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já vimos também que Jesus morreu na cruz para ser o nosso Salvador
e já estamos vivendo na igreja e cremos nós que pertinho da volta do Senhor Jesus. Então, olhar para a história de Abraão é olhar também para um Deus de aliança e um Deus fiel em cumprir a sua aliança. Para a minha vida, esta lição mostra a necessidade que eu tenho de viver em integridade com Deus. Na aliança que Deus fez com Abraão, a parte de Abraão era: ande na minha presença e seja fiel, seja perfeito, né? Esse é o meu papel. Eu também tenho um chamado para andar na presença de Deus. E a última pergunta: com quem você pode compartilhar essa lição de hoje? Que o Senhor te abençoe.